Olá, meus caros, meu nome é Marcelo Picholo da Silveira, este é o canal Resenha Forense, de volta à resenha de questões de Tomás de Aquino sobre direito e política, de Michel Villey. Eu já fiz a parte 1, né, o primeiro capítulo, que era intitulado, ou que é intitulado Por que Tomás de Aquino, não é? E o segundo capítulo se chama Propedêutica, tá? Um capítulo curto também, não vai demorar muito não. Se você gosta do canal, se inscreva, curta o vídeo e, claro, acesse o Apoia-se, link na descrição do vídeo. Você pode ajudar o Resenha Forense com apenas R$ 2 por mês. Muito bem. Michel ele progride na obra e aí ele fala, olha, tentaremos penetrar nessa catedral, qual seja, na Suma Teológica de Tomás de Aquino. Ele trata a Suma Teológica como uma catedral. Nela, tudo está representado, ordenado em relação a Deus. Nela vamos descobrir, entre outras atividades do homem, figuradas em algum canto, as da política e do direito. Para quem gosta de direito tomista e quer se aprofundar na matéria, eu recomendarei a leitura da segunda parte da Suma, né? A prima parte da segunda parte e a segunda também. Os dois volumes ali. Não se trata, ou melhor, desculpa, diz Michel Bailey, né? Não se entra diretamente numa catedral. Não é assim, chuta a porta e entra. E olha, não. Para um leitor do século XX, a Suma é de acesso difícil, realmente, né? Primeiro tem que fazer um curso para ler a Suma Teológica. Primeiro tem que estudar Aristóteles. Né? Não é uma leitura para qualquer inteligentinho, tá? É preciso aprendizagem e muita disciplina, né? Tem que gastar algumas horas entendendo o que é metafísica, entendendo qual é o papel de Aristóteles na Grécia Antiga, como isso penetrou na Igreja Católica e assim por diante. Mas uma lição que extraí do próprio Tomás de Aquino quando ele trata do ensino, doutrina, e do ato de aprender, disciplina. E mais uma vez, olha como é importante a ideia do intelecto na metafísica aristotélica e, portanto, também na escolástica tomista, né? A verdade reside no espírito, e ele cita aqui a prima pars, questão 26, artigo 1º. É menos coisa e mais operação do intelecto ou da razão, donde o método seguido pela Suma. Ela convida o leitor a refazer o mesmo caminho que a razão do mestre teve de percorrer. De fato, a Suma é escrita dessa maneira, até muito elegante, ordenada de forma elegante. Não é? No século XIII existia uma herança da antiguidade, algo preliminar aos trabalhos universitários. Pouco democrática. Para admissão aos estudos na faculdade, era exigida a condição de ter passado antes pelas artes. As artes. As 7 artes incluem, como se sabe, o quadrivium e o trivium. É só estudar, quem quiser ler depois. Talvez eu faça a resenha um dia, né? Do trivium da irmã Joseph Miriam. No século XIII, este era o estudo dos intelectuais, não é? Abrangia no trivium a gramática, a retórica e a dialética. Não é? O quadrivium tinha geometria, com aritmética, complementada por música, astronomia e até ciências naturais. Então, o acesso universitário era realmente, a gente pode chamar aquilo de efetivo ensino superior. Né? Hoje o ensino superior é só uma matrícula que você faz, um ato negocial, você paga um monte de boleto e pronto, você tem ensino superior. É por isso que inteligentinhos ficam vesgos na primeira página da Suma Teológica. E como eles não entendem, eles partem para a crítica sem compreender o que está detrás daquilo tudo ali. Né? Valor do latim. Né? O latim, infelizmente, passou a ser menoscabado nos cursos de direito também. E diz Michel Villey, todos sabem que a causa está perdida. Né? Não adianta a gente tentar defender o latim. Quem quiser estudar, estuda. Quem não quiser, paciência. As necessidades da técnica impõem que a preferência seja dada à linguagem do computador e ao inglês americano. Toda a política cultural da Quinta República Francesa, mas também, infelizmente, da Europa inteira, empenhou-se com afinco na supressão do latim. É um efeito revolucionário francês, iluminista, etc, etc. Tomás de Aquino, como um homem de seu tempo, manejava o latim com perfeito domínio. Claro, né? Ele passou pelo quadrivium, ele passou pelo trivium e ele teve uma educação elitizada, como era a educação naqueles tempos. Pouco democrática, mas muito forte. Recorrendo a Aristóteles, especialmente ao admirável dicionário que é o livro 5º da Metafísica, por sinal em resenha aqui no Resenha Forense, procurem aí depois, na playlist, aqui na playlist de bioética, Tomás de Aquino plasma um vocabulário de incomparável clareza, realmente, tirando... não que falte clareza aqui, né? O Ente à Essência é um livro dificílimo, ó, fininho, mas muito difícil, muito difícil.
Mais difícil que o Capital de Marx, na minha opinião. Mas a Suma é muito clara. E os comentários da metafísica do Aristóteles também. Tem uma clareza muito boa, né? Nem a tradução, após séculos, tirou a clareza da Suma. Mas voltando, Tomás de Aquino plasma um vocabulário de incomparável clareza, porque construído com base nas raízes mais simples e familiares. Né? Quem sabe latim escreve bem, porque ele entende o radical da palavra, então ele consegue dar todo o sentido que ele quer colocar no texto, economizando o linguajar. Intraduzível. Termos como essência, substância, acidente, potência, ato, intelecto ativo, etc., tudo isso aristotélico, são um sofrimento para o leitor francês, para o revolucionário, não é? Que quis mudar a linguagem, que quis mudar o calendário, que quis mudar tudo. Quem quiser dissipar o mistério só precisa remetê-lo ao original, portanto, latim. E aí ele fala, nada é mais conhecido que o verbo ser, elementar o verbo ter, o verbo poder, né, vem de potência, ato, que é um antípoda da potência, simples modo do verbo agere, acidentes, contingentes, prios, princípios, fim como causa final, etc. Todo esse linguajar aristotélico e metafísico ficou difícil para o francês, faltou vocabulário. Aí ele parte aqui para uma análise da, talvez, não sei se é a principal obra, mas é o Organon, né, do Aristóteles, que é um estudo de uma série de obras do próprio Aristóteles reunidas pelos editores com esse título, né, Organon, que seria instrumento, talvez. Muitas vezes parafraseadas desde então, transmitidas primeiramente na Idade Média por intermédio de manuais da baixa latinidade. Porfírio, Cassiodoro e, sobretudo, Boécio, importante autor Boécio, já citei ele no canal algumas vezes. Mas no século XIII vai-se às fontes. Incorreríamos no risco do contrassenso em relação à doutrina de Tomás de Aquino se, para completar essa propedêutica, ou esta propedêutica, melhor dizendo, não nos iniciássemos no Organon. Então, para quem quer ler Tomás, talvez seja o caso de começar pelo Organon. Eu acho que a metafísica já ajuda bastante, tá? E aí o Michel Villey parte para mais um ponto aqui importante da metafísica aristotélica e da gnoseologia tomista, né? Analisando o que significa o verbo inteligir, né? Tão usado por Tomás. Chegamos ao cerne da lógica. A lógica tem, sobretudo, o papel de considerar e reger os passos da razão propriamente dita. Em sentido estrito, razão difere de intelecto. O intelecto compreende, lê dentro das coisas, intus legere, o que nelas vê de inteligível. Repetindo, o intelecto compreende, lê dentro das coisas, o que nela vê de inteligível. Então, a metafísica aristotélica parte deste pressuposto. Por isso é possível encontrar o bem, a verdade, o belo, a beleza, a justiça, para falar do direito. A razão, que mais tarde os racionalistas incidirão no erro de tratar como fonte de conhecimento, não passa de um instrumento que regula o movimento de uma proposição para outra, de uma intelecção para outra. Conferir, diz Michel Villey, prima pars da Suma Teológica, questão 79, artigo 8º. Seu lugar específico é o discurso. Uma doutrina teológica se constrói a poder de discursos. Serão classificados os gêneros de discurso, segundo sejam não capazes de conduzir à verdade. E aí ele faz aquela classificação, né? Primeiro, no grau mais alto, a ciência, que seria a efetiva posse da verdade. Só que a ciência não explica tudo, né? Por isso que esse posicionamento do Villey é muito importante na minha pesquisa, né? Eu estou falando de inteligência artificial manejando embriões. A ciência pode até chegar a esse resultado, mas ela não vai explicar tudo. Ela não vai explicar o dilema ético aqui, né? Mas a lógica de Tomás de Aquino não desdenha outros discursos, olha aqui, ó, desprovidos de pretensão à certeza científica. A exemplo da metafísica, a exemplo de um problema justnaturalista, não é? Segunda espécie de discurso, depois da ciência, então, muito mais valioso, mas vem a segunda espécie de discurso que se divide em 3 variedades: opinião, suspeita e valor das coisas, ou existimatio, acho que é assim que pronuncia. Opinião, onde teremos confiança, fides, suspeita ou suspício, e valor das coisas, existimatio, acho que é assim que pronuncia. Última espécie, a mais desdenhada talvez, os sofismas. A mais desdenhada talvez não, com certeza a mais desdenhada. Estes, os sofistas, ou melhor, os sofismas, nunca engendram nenhuma verdade,
produzem seu contrário, que é o erro. Não é que os lógicos não se interessem por eles. Pelo contrário, você tem que entender o que é um sofisma para não incorrer nesse problema. Uma derradeira parte da lógica demonstrará seus mecanismos para os demolir. Então, aqui você aprende a arte da retórica, a arte da discussão e a arte da lógica, né? Aristóteles lhes dedicou suas refutações sofísticas. Que maravilhosa amplitude tem essa lógica. E aí ele mostra qual é a definição de ciência em Tomás de Aquino, que escreveu: há, com efeito, certo procedimento da razão que induz a conclusões necessárias, no qual não é possível a ausência da verdade, e por esse procedimento da razão é obtida a certeza da ciência. Então, o discurso científico em Tomás de Aquino é só aquilo que há uma certeza absoluta. A ciência, então, é a posse da verdade indubitável. Tomás de Aquino tinha a vantagem de falar latim. Em latim, a raiz da palavra manifesta o que é ciência, em seu primeiro sentido, a coisa daquele que sabe, scientis, donde ciência. Sire, saber, exclui a dúvida. É estar seguro de conhecer uma verdade, porque também são sabidas as suas razões. Ela é demonstrada por suas causas. Vide primeira página da Metafísica, que eu estou resenhando aqui com vocês. Tá? E aqui ele traz eu vou ter que ler ipsis literis, né? Uma ferrenha crítica à assim chamada ciência moderna, né? Que jovens pseudo-intelectuais bajulam por aí, né? É ciência. Não, mas isso é a ciência. É uma coisa quase que apaixonada, não é? Ciência hoje na universidade, principalmente nas ciências humanas, é um amontoado de textos que passam por um sistema de blind review, onde o discurso é alocado de maneira que você pressupõe que o leitor vai aceitar. Pronto, isso você chama de ciência. Um colegiado qualquer, que na verdade nem é colegiado, né? Uma dupla, fala, sim, eu aceito o seu texto nesta revista, parabéns, agora você tem a ciência. Né? Olha só o que escreve Michel Vaillant. Os senhores me responderão que as ciências experimentais de hoje ostentam pretensões menores. Citarão Popper, é o Karl Popper aqui. Segundo ele, o Popper, ao contrário, a marca da proposição científica seria confessar-se provisória, admitir contradição. Os maiores cientistas do século XX sabem agora que não sabem. Eu me pergunto se o conceito, nessas condições, não se teria tornado autocontraditório, né? Então, assim, é ciência, mas é um paradigma, na verdade, que pode ser destruído, né? Então, por que a gente acredita tanto em ciência por esse discurso? E diz Michel Vaillant, eu me pergunto agora se o conceito, nessas condições, não se teria tornado autocontraditório, confuso e enganoso, como as análises de Popper e de outros epistemólogos ainda não conseguiram penetrar. E penetrar o grande público. O francês médio continua submisso à ilusão cientificista de que a pseudociência, de que está imbuído, é indubitável. Nossa, como isso acontece hoje nas redes sociais, né? Como eu vejo inteligentinhos aí bradando por uma ciência, né? Como se fosse uma coisa inquestionável. A gente vê isso na história, né? Você não pode levantar uma hipótese diferente do mainstream que logo você você está afrontando a ciência. E a média dos cientistas ainda se acredita de posse de verdades definitivas. Quanto valem os saberes que os docentes teriam a função de transmitir aos alunos? Nadamos no equívoco. O único modo de falar uma linguagem clara seria continuar consciente da etimologia, aquela lá atrás utilizada por Tomás. Ciência é a verdade indubitável, jamais questionável. Um dogma, não é? Porque sempre restam vestígios dela. O próprio Tomás de Aquino usa, na ocasião, essas acepções derivadas. Admite também que existe uma ciência de segundo grau, científica apenas na forma, uma vez que usa o silogismo. Só sabemos então da certeza de suas inferências. Aristóteles teria tratado disso em seus primeiros analíticos, parágrafo 6º início, mas preferíamos o sentido mais estrito, etimológico. A ciência que ele nos apresenta aqui não é apenas pelo rigor de seus silogismos, por sua forma, mas por sua matéria, porque parte de proposições necessárias por si mesmas, propositiones per se necessariae. Portanto, o cientista tem certeza da verdade de conclusões definitivamente estabelecidas em bases indestrutíveis. A esse tipo de ciência integral, Aristóteles teria dedicado seus analíticos posteriores, que Tomás de Aquino comentará na sequência de nosso texto, aqui, óbvio, ele vai citar depois.
E aí ele vem aqui mostrando, né, o Michel-Villey. Bom, já que vocês não aceitaram uma proposta tomista e teológica e metafísica, agora, meus alunos, eu vou mostrar para vocês as dificuldades da ciência. E ele traz aqui uma palavra interessante, que seria saber, mas ele colocou saber. Então ele colocou SA minúsculo e ver, né, o verbo. O que eu posso saber? Questão kantiana ainda candente. Kant não foi o primeiro a formular o problema. Muita gente acha que cita a virada gnoseológica do Kant, coisa e tal, a revolução copernicana na filosofia, né, Copérnica na filosofia, todos os grandes filósofos o fizeram. Contra o sono dogmático, né, que muita gente fala do Kant com essa grandeza, o sono dogmático, né, Kant nos acordou de um sono dogmático, mas contra o sono dogmático seria possível extrair das obras de Tomás de Aquino uma multidão de textos. De certo, Tomás de Aquino não foi menos crítico que Kant, né? A palavra crítico aqui em itálico para dar aquela puxada, né? Crítica da razão pura, crítica da razão prática, etc, etc. Acreditaríamos que até mais. A crítica era consequência imediata de sua análise da ciência. Primeiro ponto. Acaso os homens dispõem de quantidade suficiente desses princípios necessários por si mesmos, sobre os quais se constrói a assim chamada ciência? Tomás de Aquino responde que todo homem possui os primeiros princípios. Ninguém tem o direito de pôr em dúvida que uma coisa não pode ao mesmo tempo ser e não ser. É o princípio princípio de não contradição do Aristóteles, né? Tertium non datur. Né? Você não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Né? Uma coisa é ou não é. O que já põe em xeque o assim chamado relativismo moderno, não é? A verdade relativa. Aí aparece Aristóteles e quebra essa ideia, né? Tertium non datur. Ou há algo ou não há algo no sistema, por exemplo. Que o bem deve ser buscado e o mal evitado, o que equivale a possuir as noções de bem e mal, ou que, quando uma coisa é dividida, o todo é maior que as partes. Né? Então, refute isso. Não é? É uma aberração imaginar que uma ciência moral se deduziria analiticamente do princípio bonum faciendum. Essa fórmula ainda confusa, né, de fazer o bem, fazer o bem. Essa fórmula ainda confusa e indeterminada precisa ser preenchida, né, aurindo de outras técnicas do conhecimento. Assim se constrói o silogismo. Pois para formar um silogismo não basta esse axioma, devemos buscar o bem, não basta isso, há uma necessidade maior. Intervém uma segunda premissa, a menor, no exemplo escolhido extraído do campo da moral. As riquezas são um certo bem, daí se segue a conclusão, devemos buscar as riquezas quando elas merecem, mas a segunda premissa já não estava dada de antemão. Segundo ponto, né? Falei do primeiro, segundo ponto das dificuldades da ciência. Mas a coisa pior. A própria verdade dessa série de princípios, segundos, mostra-se suspeita. Quando verificados, isso só ocorre no número mais elevado de casos, salvo exceção sempre possível. Tomás de Aquino visava ao real, tensionava, olha o verbo, tensionava conhecer. Como todos nós, o mundo tal qual é, que apresenta o inconveniente de não se reduzir a formas. E aqui, mais uma vez, a ideia do verbo inteligir, né? Intus legere. Mais tarde, scotistas e nominalistas lançaram a tese, eles são adversários de Tomás, mas eles lançaram a tese de que os homens, ou melhor, aos homens, seria acessível o conhecimento do individual. E daí provavelmente saiu uma nova espécie de ciência, entre aspas, uma nova espécie de ciências, nossas ciências positivas experimentais. Então aqui ele vai bater no positivismo, supostamente deduzidas dos fatos, entre aspas, que durante muito tempo os cientistas modernos, eles estão em vias de se recobrar dessa ilusão, acreditaram ser capazes de aprender sem intermediários com perfeita clareza. Né? É aquela ideia de que o positivismo lograria uma gnoseologia pura, sem nenhum tipo de valor, sem nenhum tipo de preconceito concebido num sujeito cognoscente, digamos assim, né? Nem Aristóteles nem Tomás de Aquino ostentavam tais pretensões, né? Embora a gnoseologia grega clássica aceite um dado a priori do objeto em conhecimento, eles não tinham pretensões maiores. Enquanto Deus compreende o individual, ao ser humano são inteligíveis apenas os universais, ser, bem, virtude, natureza humana, etc., latentes nas coisas concretas. Terceiro ponto, terceiro argumento, né, sobre o problema da ciência, este de alcance geral. Já não se trata da resistência oferecida pelas coisas a deixar-se conhecer, obstáculo procedente ex parte rerum, mas de outras limitações impostas por nossa própria deficiência, ex parte nostra.
Raridade da ciência. No geral, o saber científico raramente é atingido, né? Então, realmente, né, se você acredita num discurso cientificista que vai te dar a verdade, não, a ciência não explica tudo. É hora de a gente chegar logo nessa conclusão. E diz, então, hora de concluir. Tomás de Aquino foi um pensador dogmático, conforme a sua reputação. Seu perfeito domínio das artes e a profundidade de suas reflexões sobre a lógica de Aristóteles o preservaram desse vício, melhor dizendo. O dogmatismo, antes de Kant, foi ele quem definiu. O que quer dizer esse termo? Então, quando a gente fala o sono dogmático, do qual nos despertou Kant, na verdade, quem definiu dogmática foi Kant. Então, ele tá colocando uma tarja, né, no antepassado filosófico, não sei se Kant, mas aqueles que se dizem kantianos. Né? O dogmatismo, antes de Kant, foi ele quem definiu. O que quer dizer esse termo, senão o orgulho que logo se apoderará dos racionalistas de atingir o saber científico seguro de si mesmo. Né? Sono dogmático. Será que a ciência moderna não incorreu no sono dogmático? Será que o positivismo não nos colocou no sono dogmático? E aí em todas as áreas? Ficam os questionamentos. Aqui uma resenha curta mesmo, é o segundo capítulo, e aí eu volto no terceiro capítulo do livro, intitulado Por que questões? Mais uma pergunta do Michel Ville a ser respondida. Um abraço forte, até mais, tchau, tchau.